Fala Tex, beleza? Aqui quem vos fala é o Jefferson e a gente está indo aqui para o nosso quarto episódio do Bate-Papo com Especialista, né? O segundo de 2025, e a gente está com um convidado aqui especial, um convidado que está ali, ó, lado a lado com a gente, e a gente já tem uma admiração gigante, né? Tá o Pablo, vou passar aqui a voz para o Pablo está podendo se apresentar também e apresentar nosso convidado. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? E gente, hoje a gente vai, como o Jefferson falou, o segundo episódio aí de 2025. E a gente trouxe aí um cara que é uma inspiração pra gente aí no mundo de dados, no universo de dados que a gente fala, né? No contexto geral. E é com muito carinho que eu apresento pra vocês nosso grandioso Felipe Siqueira. Se pudesse apresentar pro pessoal aí, Felipe. Claro. Bom, primeiro eu queria parabenizar aí vocês pela iniciativa, muito legal. A gente já tinha conversado um pouquinho antes aí, eu acho que é um ganho enorme para vocês aí, quanto profissional, né, na continuidade da carreira de vocês, tá trabalhando essas soft skills, então, muito interessante aí, cara, parabéns pela iniciativa que vocês tiveram, bem legal. E A gente que agradecer também agradece. pelo A gente convite, fica tá? feliz. Oh, valeu. Assim, foi, falei, Pablo, foi difícil, né? A Foi gente difícil, aí foi falou em com o homem em trancos e barrancos. 2024 a gente falou com o homem, falou assim, a agenda dele, a gente sabe que é uma agenda, né, bem ali disputada, né? Mas mesmo assim ele falou, não, a gente vai fazer. Vamos lá, a gente viu, talvez pro início do ano que vem aí, o homem tem palavra, chegou certinho. Eu que cheguei um pouquinho atrasado, vocês não sabem, mas aqui atrás, acabou rolando aqui um atraso por minha causa, mas tá tudo certo, aconteceu. E E vamos lá, né? Vamos levar um bate-papo legal aí, com uma pessoa aproveitar, né? Essa presença aí é magnífica aí do Felipe. Ele tem muito a dizer para nós. E uma ressalva, hein? O nosso primeiro convidado do Rio de Janeiro, carioca. Verdade, cara, é verdade. Ó, a gente Exatamente. tá atravessando aí barreiras. Fala aí, Felipe. Bom, assim, não vou me prolongar muito nesse início, porque eu acho que a gente vai falar um pouquinho, né, no decorrer aí do nosso papo, mas me apresentando rapidamente, meu nome é Felipe, né, eu sou carioca aí, como vocês falaram, sempre moro no Rio de Janeiro. Hoje atuo como Service Delivery Leader, né, e o que que é essa função, né, eu acho que é legal explicar para todo mundo. Bom, a gente atua aqui diretamente, na liderança de pessoas e entrega dos projetos, né. Então a gente faz acompanhamento dos profissionais nesses projetos, Uhum. e tá ali lado a lado com eles até o término, né, até a entrega final. Então, quando a gente não coloca aí dados nessa função, é porque hoje eu estou atuando fazendo entrega de projetos diversos dentro da empresa na qual eu trabalho, né? Tanto projetos de transformações digitais, como também projetos de dados, mas toda a minha bagagem, toda a minha trajetória foi voltada para a área de dados. Então a gente vai falar um pouquinho disso aí no decorrer do nosso podcast. Pô, E legal. digamos que você trabalha ali na linha de frente, né, com clientes ali. Né, basicamente, esse cargo, essa função que você trabalha é na linha de frente ali, né? Sim, assim, eu acho que um ponto principal é essa relação, né? A gente está junto com os clientes, entendendo as necessidades, né? E apoiando o time, motivando o time, para que a gente lá no final consiga fazer entregas ali que satisfaçam, né, o desejo principal, que a gente consiga resolver a dor do cliente, né? Que esse é o ponto mais importante nos projetos aí que a Pô, gente vem legal. atuando. Legal. E assim, só para a galera entender, você fica ali no meio, né? Entre com as soluções, né? E o contato com o cliente fazendo tudo acontecer. Praticamente é a engrenagem ali do que está acontecendo tudo. Sim, eu confesso que assim, toda a parte técnica hoje, né, profissionais, a gente atua com profissionais muito qualificados aí que conseguem estar no dia a dia ali com a mão na massa. O meu papel aqui é conseguir direcioná-los, orientá-los, isso falando do projeto em si, né, mas também tem toda uma questão da pessoa em si, né, de uma Uhum. liderança de pessoas, então, de traçar metas, planos de desenvolvimento para o profissional, né, então tudo isso fica comigo. Boa. E o Fê, deixa eu começar fazendo uma pergunta aí. Que eu acho que é uma Legal. dúvida que muita gente vão ter, né, Jefferson? Que é Sim. como que você começou a trabalhar de fato com dados? Eu acho que para a gente pelo menos dar um contexto geral pro pessoal, se você sempre quis entrar na área de dados, foi algo que foi assim
que veio do nada? Como que foi esse seu relacionamento com dados de fato, né? Eu quero saber Sim. também. Então, na verdade, eu comecei minha trajetória. Eu me formei em 2009, né? Me formei em 2009 em tecnologia da informação. E nessa época eu estagiava ainda ali, ainda com suporte, já fazia algumas coisas em banco de dados, mas muito superficialmente. E aí eu tive uma oportunidade ali por volta de 2010 para trabalhar com desenvolvimento. Na época era Delphi, não sei nem se vocês conhecem a linguagem, Caraca, Delphi. que Já na escutou verdade falar. a ferramenta em si, né? Mas eu comecei trabalhando com Delphi, só que eu sempre gostava mais da parte de modelar, e aí aquela modelagem transacional ainda de banco de dados. Uhum. Gostava mais dessa parte do que em si de programar ali, de desenvolver em uma linguagem de programação específica, né? E eu fui levando, né, isso, e aí eu resolvi fazer uma pós-graduação. Naquela época, logo ali, 2010, 2011, eu resolvi fazer uma pós-graduação e na época não tinha muito pós voltada para esse mundo de dados, assim, de análise de dados, de BI, de engenharia. O que Uhum. tinha na época era a administração de banco de dados, que é o famoso DBA, né? Sim. E eu acabei fazendo essa pós. E no decorrer dessa pós, eu comecei a buscar uma oportunidade na área de DBA, porque eu achava que era aquilo que existia. Eu não tinha ainda uma visão clara de que existia, né, BI, existia engenharia. Não Todo tinha essa tema, né? divisão, né? Sim, eu não tinha essa visão. Mesmo ali na pós, o foco era DBA mesmo. E aí eu acabei caindo de paraquedas numa oportunidade de análise de dados, que a princípio eu achei que era para trabalhar ali como administrador de dados, né? Só que quando eu fui entender mesmo o que eu estava fazendo, já era ETL, já era extração, transformação e carga, entendendo que aquela modelagem transacional que eu aprendi na faculdade não era bem assim, tinha que aprender um pouco da modelagem dimensional, aí fui começar a estudar Kimball, né, que é o modelo Nossa, estrela ali, Star Schema, que muita gente conhece. legal, eu não sabia nem que o nome era Kimball. Nossa, nem Não, eu. o Mas- Kimball foi a pessoa que conceituou ali, né, o modelo. Ah, legal, Aí pô. foi dado, Não, o nome da plataforma foi dado em homenagem Em- Não, na verdade, na verdade eram duas pessoas, né? O Kimball e o Simon. Eles tinham conceitos um pouco diferentes, mas que no final Uhum. levava para uma ideia principal ali de BI, de Data Warehouse, de Data Mart, esse Pode crer. conceito de modelagem multidimensional. Então, esse modelo Star Schema ali, a gente diz que o Kimball é o pai ali desse conceito, né? Caraca, que legal. E daí, de fato, assim, ó, eu achei Sim, que já ganhamos o dia, falei, Paulinho, porque sim. nem sabia, A cara, gente muito nem legal. sabia, né? E assim, é, você praticamente, você falou, analista de dados, mas praticamente você quer fazer uma engenharia também, você mexia com tudo ali, né, tipo, um pouco, Sim, naquela época não tinha essa função de a engenheiro de separação, dados, sim. né? Você tinha um analista de dados e o BI, que era o cara que acabava fazendo tudo, né? Fazia de Trabalhava ponta com a um pouco ponta. de tudo ali, né? Fazia desde a extração do dado, entendimento de requisito, entendimento do negócio ali, né? Fazia ingestão, transformação, carga, desenvolvia os BIs, que naquela época nem existia Power BI ainda, que foi em 2012, tá? Só para vocês também colocarem aí numa linha do tempo, né? Sim. Depois que eu fiz a pós ali em 2011, que eu arrumei que eu consegui essa primeira oportunidade de dados mesmo, foi em 2012. E aí, naquela época, a empresa que eu atuava tinha ali uma ferramenta própria para montar os dashboards, Uhum. né? E Legal. eles tinham desenvolvido internamente. Então, era muito essa ideia. E o que eu achei muito interessante naquela época e que, assim, abriu totalmente os olhos para essa área de dados, né? Foi quando eu comecei a tentar entender o conceito ali da modelagem dimensional, né? Por que a gente não coloca a descrição na fato? Por que as descrições ficam nas dimensões? Né? Por que na Fato a gente mantém mais ali os IDs, as métricas, né? E data de repente? E eu acho que está muito tudo atrelado ao desempenho, né? Hoje, num Uhum. banco transacional, você tem lá descrições repetidas, né? Várias vezes nas tabelas. Se você for olhar para um banco dimensional, onde você vai estar toda hora precisando fazer consulta, né? Para poder tomada de decisão. Então, você precisa ter Uhum. um desempenho bom Faz sentido. e é importante que a tabela fato, que é a tabela principal, onde tem o dado mais granular, ela seja uma tabela otimizada, uma tabela que tenha uma velocidade boa. Legal. Então, Uma esse é o ponto performance ali, principal, né? uma
acaba que ela não tem ela não sofre tanta modificação, né? Porque são os dados ali mais principais, né? E a DIM que acaba, a dimensão, né? Que acaba sofrendo mais alterações, e por conta disso ela fica performática, né? Isso. E se você for parar para pensar, as dimensões elas são como tabelas cadastrais, né? Se for cliente, por exemplo, você vai ter o cliente aparecendo uma vez, e lá na tabela fato esse cliente vai se repetir várias vezes, vamos supor, se for uma fato pedido, né? Por exemplo, esse cliente ele vai se repetir várias vezes lá, mas o que vai ter lá é o ID dele. Não vai ter o nome dele repetido várias vezes. É o ID que é atrelado ao usuário, né? Exatamente. A dimensão ao dele, cliente, legal. a dimensão cliente, A dimensão exatamente. Então essas coisas começaram a entrar na minha cabeça e eu falei, cara, isso é bem legal, Com certeza. Vou focar nisso aqui, e aí de lá para cá. Pô, e aí teve toda uma mudança no mercado, então, né, desde esse tempo para cá, porque você fala que lá era analista de dados, né, o BI, e hoje a gente tem um ecossistema, né, dentro de dados a gente tem, né, cientista, engenheiro, analista, tá nascendo o engenheiro de ML, Machine Learning, né, e vai. Então, quer dizer... A gente fala que o leque abriu, né, exato. da área de dados. O que você me diz na sua visão, né, dessa mudança, daquela época para cá? Sim. Naquela época eu tinha muitos desafios de entender procedures ali, né? Então, tinha procedure que chamava outra procedure, e a gente tinha que entender da linguagem Transact SQL, né, ou PL/SQL, né, que era da Oracle, né, Transact SQL da Microsoft. Tinha que entender aquilo ali para poder aplicar as regras de negócio, né? Entender as regras de negócio também. Então, foi um desafio muito grande essa parte no início para mim. Mas na sequência eu acho que teve assim, eu penso que eu passei ali por duas transições em dados, né? Digamos assim. A primeira ali por volta de 2015, que foi quando surgiu essa questão da, assim, não sei, pode ter até surgido um pouco antes, tá? Mas assim, que eu realmente presenciei essa mudança foi ali por volta de 2015, né? Que aí eu comecei a perceber esse movimento para engenharia de dados, né? E aí também essa questão da ciência de dados surgindo muito forte. Eu acho que esse ponto, cara, da engenharia de dados, essa mudança, foi também um segundo desafio para mim ali. Porque até então eu trabalhava com SQL e ferramentas drag and drop, que era a ferramenta que você arrastava a caixinha, né, montava ali um fluxo, um processo, colocava, ali, botava o SQL ali dentro e botava para rodar isso aí de acordo com a periodicidade lá que você precisaria. Naquela época, as coisas era muito batch, né? Não existia muita coisa em tempo real, até porque a gente não tinha como escalar. Não tinha cloud ainda, assim, né? Eu acho que até entra um pouco nesse ponto, né? Que fala, tipo, como você vivenciou mais do que a gente essa transição. Como que, tipo, por exemplo, foi essa transição com relação a, tipo, a coleta dos dados, o processamento dos dados, desde, tipo, antes desse surgimento da cloud que a gente fala, né? Isso. Antigamente a gente tinha ferramentas drag and drop, como eu falei, como Talend, Integration Service, ODI, e elas tinham componentes ali que você arrastava, e ali dentro do componente, né, você fazia uma conexão JDBC com esses bancos de dados origem. E aí, não, mas a minha origem é um Excel. Você ia lá, tinha um componente específico de Excel que você arrastava. E aí você conseguia ler origens diferentes, e aí tinha um outro componente que você usava para poder fazer a união dessas informações, entendeu? Fazer os joins. É tipo um low code. Isso, exato. Então, assim, quando em 2015 a gente começou a trazer tudo isso para programação, eu falei, caramba, já tem um tempo que eu não vejo programação, né? E aí foi um segundo desafio ali. Eu acho que foi o primeiro movimento ali grande que teve na era de dados, né? Essa parte de ir para engenharia de dados. E agora, eu acho que está tendo uma segunda transição aí muito importante, que é a questão da inteligência artificial, e que independente do seu cargo dentro de tecnologia e até mesmo fora de tecnologia, você vai ter que estar... Hoje em dia não é mais nichado, né? São várias áreas. Exatamente. Você vai ter que estar sabendo um pouquinho de inteligência artificial, entendeu? Seja para aplicar a inteligência artificial, como também para utilizar a inteligência artificial para acelerar
desenvolvimento, Processos, né? A gente até fala, né, Jefferson, até retomando um pouco do nosso último talk, que a gente Sim. conversou com o Newton, foi esse sentido de que se hoje as áreas elas não se adequarem a essa nova revolução, nova que já vem de uns anos para cá, né, que é a inteligência artificial, a gente não consegue ter uma escalabilidade muito avançada ali dentro dos próximos 3 a 4 anos, que foi um dos pontos que a verdade. gente trouxe, né, Jefferson? Vai ser meio forçado, né? Eu acho que se você não aceitar, você vai ficar para trás. É um negócio que, tipo assim, é bem isso. Isso que aconteceu com você, Felipe, não sei se você pode me corrigir se estiver errado, mas eu acho que em 2015 ali ficou muito forte a questão do Python. Acho que a linguagem Python ela ganhou, ficou famosa, Foi o e aí boom, né? que foi o veio o data, tipo, as funções, o engenheiro de dados começou a vir à tona, porque precisava de engenheiro de dados, pessoa que desenvolvia em Python para fazer todas essas pipelines, esses O processos. conceito de Data Lake, né? Data Que depois Lake. veio evoluir também para conceito como Delta Lake. Uhum. Exato. Então, isso começou a ficar bem forte. E aí eu tive que encarar a programação naquela época. Eu ainda não era líder naquela época, né? Ainda Uhum. não estava na liderança, ainda atuava Parte técnica mesmo. muito tecnicamente. Mas especialista, né, que a gente... Isso, exatamente, muito Legal. focado nessa parte. Mas eu sempre gostei mais de back-end do que front-end. Então, então eu sempre tentava escapar dessa parte de montar dashboard, desenvolver painéis, né? Sim. A Eu parte gostava ali de ficar visual que a gente fala que é UX e Isso. UI, você corria. Sim, já fiz muito, mas eu corria um pouco. Não, legal, pô. Porque, tipo assim, até uma dúvida minha. Eu acho que, não sei, eu acho que o Pablo também falou a mesma coisa, mas quando a gente caminhou junto ali no desenvolvimento, e quando a gente pensou em ir para dados, eu lembro que um cara chegou lá e fez uma apresentação de dados pra gente que fez com que a gente mudasse de área. Um cara aí, entendeu? Aham. Chegou e falou assim, cara, dados não é só isso. Aí eu falei, mas pô, a gente vai desenvolver em dados também? Com certeza. Aí a gente já falou, caraca, é lá, bora. E esse cara, né, é você, né, Felipe? Que foi Sim. lá e apresentou dados para mim, pro Pablo. Então a gente é muito grato. Eu com certeza me sinto à vontade hoje onde eu trabalho e como eu trabalho, né? Porque eu atuo no que eu gosto, de fato. O Pablo, com certeza, a gente bate muitos papos ali de acordo com isso. E assim, né, Jefão? cara, eu acho que você chegar lá e apresentar pra gente como apresentou, de uma forma diferente, o que você não teve lá atrás, né? Tipo, você teve que, tipo, só chegou e você teve que mudar, né? Então, que nem você falou, você desconhecia, você apresentou pra gente, talvez é um caminho que a gente não estava colocando como uma opção, que hoje eu me arrependeria muito, assim, não sei, cara, mas eu gostaria, eu sei lá, não sei como seria eu se não fossem dados, entendeu? Tipo assim. E aí que a gente vê o quão importante que é um trabalho de Service Delivery Manager, ou Exato. que a gente fala gestor, né? Vamos englobar ali Sim. gestores em Isso. si. Então, o papel é fundamental, né, na carreira de outros profissionais, na formação de profissionais, né? A gente fala que é Sim. extremamente importante, né? Isso aí é muito forte. Eu tento, de certa forma, trazer um pouco para esses profissionais que estão começando, iniciando, o que eu acho que a faculdade, na verdade, deveria fomentar um pouco mais, né? Eu acho que eu penso, na verdade, que a maioria dos profissionais que hoje saem formados da faculdade, eles saem muito com uma cabeça de dev, né, de Exatamente. desenvolvimento. É isso. E existem diversas outras áreas dentro de tecnologia, né? Até mesmo dentro de dados. Vocês mesmos comentaram no início aí questões como MLE, que vem surgindo, né? Agora, dentro de inteligência artificial, tem prompt engineer, coisas que até outro Práticas dia. de MLOps também, né? Que veio forte Exatamente. Não só MLOps, FinOps também. agora. Porque a partir do momento que você É um tá. universo, né? Exato, a partir do momento que você tem ali os seus dados na nuvem, numa infraestrutura na nuvem, você começa a ter que olhar para custo também, né? Então, e as empresas estão muito atentas a isso. Com certeza. E com o surgimento de tecnologias, né, que as grandes empresas conseguem proporcionar ali de primeira, né, como vamos supor, Databricks, o Azure com Data Factory, então eles têm com um aporte para poder disponibilizar aquilo, só que aí vem forte também, a gente vê hoje em dia, o open source, né, a comunidade vindo muito forte e construindo ferramentas ali que se equiparam e até que são algumas que são além, né, que vai além por conta da força, né. Exatamente. Sim, exatamente. Hoje eu costumo até dizer, antigamente a gente tinha cursos mais segmentados, né, para você estudar, enfim, hoje em dia isso já
assim, deu um boom que você às vezes nem sabe mais aonde que você vai estudar, entendeu? Então, nesse ponto eu até costumo orientar a todo mundo assim, vamos começar seguindo os principais parceiros de nuvem, né? Os principais fabricantes de nuvem aí com as suas trilhas de capacitação. Então, até a própria Microsoft tem lá o Learning da Microsoft, né? A Databricks também tem a sua parte ali, né, de cursos de informações. Então, eu acho que o ideal é começar por esse caminho, que você vai ter grandes conhecimentos ali também, e depois você consegue ir direcionando melhor os seus estudos, sabe? Legal, isso é Perfeito. importante. E é uma parte do seu trabalho, né, como líder ali, né, direcionar os seus liderados para que eles alcancem, né, cheguem mais com um direcionamento um pouco melhor e não se percam no caminho, né? Exatamente. Sim. E a gente tem que entender que cada profissional tem o seu perfil, né, e suas skills também. Não adianta Legal. a gente querer atropelar isso. Sim. Isso é muito importante. Eu acho que no início da carreira, inclusive, é interessante passar por todas as áreas ali que você está envolvido dentro de dados, né? Por exemplo, eu quero participar de um projeto aqui de engenharia, um outro projeto de BI, um outro projeto de ciência de dados. Porque assim, eu já sei que eu gosto de dados, mas aonde que eu quero atuar? Às vezes você ainda fica ali meio perdido no início, né? Sim. Eu percebo bastante isso nos profissionais. Então é interessante para você começar a entender o que você quer para você se tornar especialista, né? E Perfeito. voltando um pouco, Felipe, num ponto que você tocou que eu acho extremamente interessante, eu e o Jefferson a gente vem discutindo muito, né, Jefferson? Que é a tão inteligência artificial de fato, né? E, bom, com esse boom que teve, né, desses anos pra cá da inteligência artificial, na sua Exato. perspectiva, o que você acha de tendências ali para os próximos anos, né? Sim. O que você acredita que será a próxima grande evolução? Se é prompt engineer, se é Conte para nós. computer vision, qual que é o ramo? O que você acredita aí na sua perspectiva, né? Sim. Cara, eu confesso que, assim, inteligência artificial é uma coisa que acelerou de um jeito que é muita coisa, né? Muita coisa. Mas, assim, eu poderia destacar aqui duas coisas, né, que eu acho que todo o mercado aí vem olhando, que é as IA multimodal, né? E a questão Show. de agentes de IA, né? Sim. A IA multimodal é essa questão de a gente conseguir processar ali e integrar diferentes tipos de dados, né? Então, Uhum. tipo, texto, imagem, áudio, sei lá, analisar uma imagem ao mesmo tempo com um descritivo ali de um texto associado, né? Sei lá, podemos até pensar aqui num exemplo rapidamente, sei lá, um conteúdo textual ali de uma conversa com reconhecimento facial ou tom de voz, por exemplo, Uhum. né? Sim. Para identificar emoções com mais precisão. Cara, é Então, surreal, né? É. então, assim, você conseguir juntar ali, imagina, um texto descritivo com questão de reconhecimento facial, para ver exatamente a emoção da pessoa, com o tom de voz. Isso é bem interessante, eu acho que é uma das coisas que estão para vir bem forte aí, né? Uhum. E a outra coisa que é o agente de IA, que é muito a questão de você estar focado ali, né, em realização de tarefas de forma autônoma, Uhum. né? Então, acho que esses são os dois principais pontos que eu vejo muito forte. Já existia um pouco disso de você ter processos autônomos ali, quer dizer, não autônomos, né? Mas de certa forma você desenvolvia algo, como web scraping, como um Uhum. RPA da vida, que você já fazia, né? E funcionava bem, só que com a inteligência artificial isso vai além, né? Você consegue Sim. ter agentes de IA ali trabalhando para você, que eu vejo aí que tem um potencial enorme aí também para o restante desse ano, tá? Eu acho até que Legal. a parte de integração, né, Jefferson? É Sim. você fazer integrações com outro tipo de plataformas, Sim, e e incluir orquestrar diferentes agentes de IA, entendeu? isso. Isso. Cara, isso é bem legal. É bem Uma... legal. É um treinamento isso, ô Felipe? Tipo assim, desculpa cortar, mas assim, esses agentes, né? Você consegue dar personalidade, tipo, deixar eles especialistas em algum assunto? Como funciona? Conta um pouquinho pra Sim, gente. por exemplo, você quer ter um agente de IA para fazer compras na internet para você, entendeu? Mano, é surreal, cara.
Então assim, é a evolução, não tem Existem jeito. A inúmeras gente possibilidades, né? é, Tipo, é claro. Assim, a gente não sabe ainda direito, teria que, inclusive, testar mais coisas aí, né, nesses próximos meses aí que estão por vir, mas como que o agente ali, né, como que a inteligência artificial decidiria, né, por uma coisa ou outra, mas aí tudo Sim, vai de teste, né, dos modelos e tudo, uhum. mas é uma coisa que eu vejo que está em alta aí. entendi. É a mistura, né, de uma IA ali, né, um modelo de reforço com modelo de, né, acompanhar, que você consegue misturar tudo ele que entra, vira o multimodal e um agente que faça isso, né? Tipo, ele acaba sendo. Uma, Sim. uma parada acho que muito bacana, não sei se vocês chegaram a ver, tipo, até um insight muito bacana pro nosso público também que assiste, é que hoje a gente, não sei te falar a data, né, de lançamento de fato, mas a Google, né, com esse Uhum. projeto do Gemini, eles fizeram um lançamento atual eu não lembro se é o projeto Astral, posso estar enganado, viu, gente, vocês me perdoem, Uhum. mas é um projeto onde a gente consegue fazer a inclusão por exemplo, no Macau. Então, tipo, por exemplo, nessa call que a gente tá, a gente coloca um agente de IA ali para trabalhar e ele Sim. ficaria como se fosse um ouvinte. Então, ao decorrer do nosso bate-papo, esse ouvinte ele vai ficar ali escutando a nossa reunião. E no final, quando a gente finalizar essa reunião, ele consegue trazer vários insights da reunião. Então, tipo assim, Sim. ele faz um Legal. resumo. Ele faz a transcrição do áudio em Isso. texto, né? E aí consegue resumir para você e trazer os principais pontos da reunião. Isso, os Não, cara, pontos-chave, né? exatamente. Não, tem muita coisa interessante aí por vir, cara. Não Muito tem bom. limite agora. É muito doido. Assim, eu tenho uma outra pergunta para você. Assim, de acordo com a sua experiência, né? Como você construiu e gerenciou esse tipo time de dados ao longo da sua carreira, assim, quando você começou, né? E como você sentiu como você sentiu a sua evolução de lá para cá, ou como você afeta, como isso mudou a sua carreira? Sim. Eu até estava conversando um pouco hoje antes com o Pablo sobre isso, né? É, Assim, a minha visão sobre isso, tem muita gente que faz um estudo totalmente focado em gestão e consegue atuar na gestão mesmo sem nenhum conhecimento técnico, tá? Eu, particularmente, é a opinião minha, eu gosto muito de entender o que está acontecendo nos projetos, né? Eu gosto de discutir com os profissionais, de tentar ajudar de alguma forma. Então, eu pensei exatamente em construir uma carreira técnica para me tornar líder, né? Exato. Eu acho que isso foi um ponto muito bom para mim. Não que lá atrás eu tenha pensado em ser líder, eu acho que isso foi acontecendo durante a minha carreira. Eu comecei a perceber que eu tinha algumas skills que eu achava interessante e eu gostava de gestão, gostava de liderança. Uhum. Cara, Então isso aconteceu durante a minha carreira, a minha trajetória. Mas todo o conhecimento técnico que eu tive em todos os projetos, todos os Ajudou clientes. bastante nessa essa bagagem que você teve. Exatamente. Todos os profissionais que estiveram comigo durante essa trajetória, os meus gestores, eu tentei adquirir ali um pouco dos pontos positivos, né, de cada um deles, e o que eu achava que não fazia tanto sentido, eu falava: "Olha, isso eu não vou levar quando eu for líder para mim". Você tentava se moldar ali, né? Exatamente, fui tentando me caramba, moldar ao longo do tempo. Claro, fiz cursos depois, né, que eu entrei na liderança, fiz curso de liderança de equipe, para poder aprimorar um pouco mais, mas aprendi muita coisa no dia a dia, cara, na prática mesmo, assim. Uhum. legal. Cara, muito legal. E, tipo assim, que nem o Pablo falou, né? Você literalmente foi notando isso, né? Essa habilidade que você tinha, né? E Sim, você mesmo foi montando isso, né? Isso acontece naturalmente com o ser humano, né? Ele tende a pegar o que é bom para ele, né? Algumas vezes você vê o que é ruim e mesmo assim você vai lá e faz e dá ruim. Mesmo assim, é normal também do ser sim, humano, né? acontece, Acontece. todo mundo erra, não tem como. Exatamente. Então, quer dizer, e você foi construindo isso. Isso daí, eu acredito que deu muito embasamento, muito base para que hoje você seja um bom líder, né? Sim. E assim, você ter a confiança da empresa também, né? De, assim, você não teve uma experiência anterior como líder e a empresa te dá ali essa Essa- possibilidade, né? Confiar no seu trabalho, Sim, verdade. saber que você vai errar e que vai estar junto. Então, tudo isso é muito importante, cara. E o aprendizado é enorme, é contínuo.
Ô Felipe, deixa eu te perguntar uma dúvida que eu tenho assim, né? Uhum. Com relação a soft skill, né? O que você acha que são as soft skills mais importantes com relação a interpessoal mesmo, né? Tipo, para alguém, um profissional da área de dados ou um profissional da área de gestão, num contexto geral. O que você acha de soft skill que seria interessante para ele estar É, trabalhando dentro dele mesmo, né? Sim. Cara, assim, eu acho que esse é um ponto muito importante, que eu percebo hoje em dia, né, nos projetos. Comprometimento com o projeto, a pessoa ser proativa, ser participativo, isso eu acho que conta bastante. Eu até costumo dizer para alguns profissionais aqui que atuam comigo, que assim, eu vejo que 60% é soft skill, os outros 40% é hard skill, tá? É claro, a parte técnica é muito importante, mas se você não tem uma boa comunicação, se você não sabe conversar com stakeholders, se você não tem essa questão do entendimento do negócio, né? Se você, ainda mais hoje em dia, que a gente está todo mundo em home office, né? Se você não for participativo, se você chega atrasado nas reuniões, se você pula uma reunião e não aparece. Então, cara, são pontos muito importantes que eu vejo nos dias de hoje, né? A verdade. questão do comprometimento, de você poder contar com um profissional ali no dia a dia. Se o profissional tiver isso, comprometimento, ser proativo, terminou uma tarefa, vai lá, pô, o que que tem aí para eu fazer? Qual é a próxima atividade que está no backlog, né? Isso não é bom só para a empresa e para o cliente, é bom para ele também, porque cada vez mais ele vai estar se desenvolvendo, vai estar aprendendo mais coisas, né? Exatamente. Então, Com eu certeza. vejo que hoje em dia esse é um ponto principal. E aí, a partir do momento que você começa a galgar uma liderança, né, ou buscar isso, aí eu já vejo outras coisas, como visão estratégica, né, você ser mais analítico, que também é importante para os profissionais, né, que estão atuando na área de dados, né, ter um pouco dessa questão analítica e Legal. estar sempre alinhado ali com os objetivos da empresa. Eu acho que são pontos aí importantes, tá? Tá. E Legal. aí, até entrando mais nessa questão de liderança, tem outras coisas que não são tão boas, né, que você precisa também fazer. Gerenciamento de conflito, né? Quando eu falo conflito, é divergência de opiniões entre profissionais dentro do time. Sim. Isso acontece, Isso é né? normal, né? Isso é É normal. normal. É, E assim, é certo que aconteça. É importante a gente ter opiniões diferentes, né? Uhum. sim. Eu acho que ter É, e- opiniões diferentes e ter ali uma discussão, de fato, eu acho que isso ajuda todo mundo a entender um ecossistema como um todo, né? Além de Sim, você estar aprendendo e estar escutando, né, que a gente fala que é escutativa, a gente consegue ver o ponto de vista tanto da outra pessoa como o seu, vocês juntos conseguem consolidar e chegar num ponto X, né? E às vezes até depurar e entender qual que é o problema de fato, como que a gente chega na solução, né? Porque que é o de fato que a gente fala, né? Que é entregar de fato para o cliente o valor, né? sim, com certeza. Eu fico pensando, né? Que nem você falou, questão de, tipo, tem seus desafios na liderança, né? é. Você consegue, tipo, citar pra gente alguns desafios que você passou aí, tipo, uns que você falou, caraca, meu, isso aqui eu vou ter que resolver. Vai fazer parte do meu dia a dia. Sim. Você diz mais como líder? Como líder, isso. Sim. Eu acho que existem desafios como limitação de orçamento nos clientes e a gente precisa conseguir fazer um bom desenho, às vezes, de arquitetura ali, ajudar o time, né, de arquitetura, o time que vai desenvolver o projeto, como que a gente consegue trabalhar em cima disso. Resistências a mudanças, isso acontece também. A gente tem dificuldades ainda, né, de encontrar profissionais qualificados no mercado, né? Uhum. Às vezes encontrar profissionais qualificados. E até mesmo, cara, desafios no dia a dia mais técnicos, como desafio de qualidade nos dados na hora de desenvolvimento, que isso atrapalha bastante também. Desafios de recursos de hardware ali, até entrando um pouquinho na questão do GPU, né? É, quando a gente fala aí de computer vision, hoje em dia a gente tem limitações de hardware também que impactam diretamente no projeto, Com né? certeza. Então, Exatamente. que acaba chegando na liderança de alguma forma também, porque a gente precisa pensar em soluções em cima disso.
Sim. né? Mas Buscar algumas alternativas, né? É. sim, Tanto o hardware para o time, quanto pro sistema em si que vai rodar, né? Porque quando você chega com um orçamento e fala para o cliente, ó, mas você vai precisar disso, assusta, né? exatamente, exatamente. Não, e fora isso, assim, a gente precisa manter o time também com confiança, a gente precisa desafiar o time, a gente precisa manter o Uhum. time motivado. Tudo isso são desafios que a gente enfrenta na liderança, É, né? pessoal, não é fácil não ser líder, viu? É líder, né? E assim, então, para a gente fechar um pouco isso aí, para deixar tipo, uma dica para quem está acompanhando a gente aí, eu vou pedir duas situações para você. Quais o que você recomenda para quem está querendo entrar na área de dados e estudar, né? Uhum. Além do que a gente já conversou, o pessoal que está aí atento aí já vai pegar já alguns sites, né? Mas mais direcionado o que um profissional de dados precisa estudar hoje e o que precisa, no seu ponto de vista, um aconselhamento aí para alcançar uma liderança, né? Para quem quer seguir carreira de liderança. Sim. Olha, eu vejo assim, para quem está começando, eu acho que até comentei um pouco disso lá atrás, que a gente tem curso aí a rodo, né? Tem curso pra caramba e a gente Sim. às vezes fica perdido. Eu acho que tem que decidir por um caminho. Então, não adianta querer estudar todas as três nuvens, todos os cursos possíveis. Eu acho que é tentar direcionar um pouco mais no início ali. Escolhe uma nuvem específica, faz a trilha lá que tem. Escolhi Microsoft. Faz a trilha lá do Learning da Microsoft. Faz as primeiras certificações que tem ali, como a ADP 900, né? Fundamentos, né? A Z900. Exatamente as certificações de Fundamentals. Databricks também, que é inclusive uma suíte, que eu hoje falo que é uma suíte, que você hoje no Databricks consegue fazer tudo de ponta a ponta também já, né? Tem desde a parte de ingestão ali até Visualização, né? dashboard, Com dash. governança, exato. E é uma ferramenta que, de certa forma, está nas três principais nuvens, né? Então, o que eu costumo dizer para quem está começando, estuda SQL, PySpark e escolhe uma ferramenta, escolhe uma nuvem. Perfeito. Entende? Você conhecendo de SQL, conhecendo de PySpark, você já conhece uma linguagem de banco de dados, você já conhece uma linguagem de programação, e aí você precisa aplicar isso em alguma ferramenta. Então você estuda aí, por exemplo, um Databricks da vida, que está nas três principais nuvens, você já está meio caminho andado, né? Já tá bem E aí direcionado ali, né? já está bem direcionado, exatamente. Pô, Né? Agora, para quem já tá mais tempo, né, na área de dados, eu acho que já dá para começar a olhar para algumas outras ferramentas. Então, eu quero estudar alguma coisa mais focado em mensageria. Aí você vai, pega um Kafka da vida, Uhum. né? Eu quero estudar Trabalhar como com é que eu faço eventos, né? eventos, exatamente. Você tem outras ferramentas nas nuvens também que fazem isso. Eu quero fazer um Change Data Capture. Você tem ferramentas inclusive on-premise, né? O Debizium faz Change Data Capture. Eu quero fazer mais coisas voltadas, quero estudar mais coisas voltadas para a ciência de dados. E aí você vai estudar mais modelos supervisionados, não supervisionados, né? Vai entrar em inteligência artificial também. Aí vai muito do direcionamento que cada um vai ter. Mas para início, eu acho que tem que focar ali em uma nuvem, né? E pô, focar em legal. SQL, PySpark e Databricks, na minha visão, Perfeito. tá? Perfeito, Perfeito. cara. E Pô, deixou, hein? falando de liderança também, né? Liderança, eu acho que é um pouco disso que a gente já falou antes, né? Assim, ser comunicativo é importante, ter visão estratégica, estar alinhado com os objetivos ali que a empresa, né, tem. Ver a É, necessidade do cliente de fato, né? Exatamente, saber conversar, trocar ideia ali com o cliente para entender o negócio, entender os desafios, entender o profissional que ele precisa exatamente ter. Então, são pontos ali muito importantes, tá? Legal. Olhar, né, ter esse olhar que nem você falou também, questão de conflitos sempre vai acontecer, né? Você ter ser uma pessoa boa para resolver conflitos ali também, né? Sim, Não ser aquela pessoa que tende muito para um lado para o outro, né? Ela ser paciente ali, ter uma certa calma para poder agir com calma, né? No diante das circunstâncias ali, né? sim, Exatamente. exatamente. E saber também, um ponto importante, até em cima disso, saber dar feedback. Né? Legal. Feedback é um ponto que é importante. Tem gente que não. Na verdade, é difícil, tá? Eu trabalhei muito para poder conseguir dar um feedback negativo, né?
não gosto nem de É dizer que é complicado, feedback né? negativo, né? Eu gosto de Que dizer acaba que é virando um pontos de construtivo, né? isso, pontos de melhorias, né? Um feedback Isso. mais construtivo, exatamente. Então, é importante saber dar esses feedbacks construtivos, feedbacks positivos também é importante saber dar. Então, são todos pontos interessantes aí. Verdade. Perfeito. E você falou agora, né, feedback negativo, Pablo. É realmente, tipo, você tem que saber, porque você acaba transformando um feedback negativo em um feedback construtivo. Porque só falar Isso, pro cara que ele tá errando não vai adiantar nada. Você tem que dar um exatamente, direcionamento, né? Exatamente. Até para aquele exatamente. profissional ele entender o que ele tá errando para ele poder evoluir de fato, né? É, Sim. Exatamente. Pessoal, bom, acho que a gente já está chegando ao final para a gente não poder se exato. estender também, né? Mas, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado demais desse episódio do Tech Talk aí, nosso quarto episódio. E é um prazer, viu, Felipe? A gente fica extremamente agradecido de você ter aceitado o convite aí Com de participar certeza. conosco, né, Jefferson? É muito importante pra E gente. Então, fico feliz de poder estar aí nessa iniciativa que vocês estão criando, né? E eu acho que tem tudo para dar certo. Vai ser um sucesso enorme. Ó, Que eu possa ser um dos primeiros aí e que lá na frente vocês consigam trazer outros profissionais aí que tragam também bastante conhecimento para todo esse pessoal. pô, pra gente, a gente fica muito feliz, né, de ver, de receber esse feedback, né? E de fato, assim, pô, pra gente a sua presença aqui é muito importante, porque você é uma pessoa que conhece um pouco que é de nós, né? Tipo, aliás, tá lado do lado com a gente ali, fazendo com que a gente evolua também, né? Então era muito importante trazer você aqui para participar desse momento com a gente, né? Que faz parte do nosso desenvolvimento. Aí a gente já viu como que você é um cara ali, tipo, bem mais para frente, um cara que, tipo assim, que consegue trazer né, quem tá junto com você para cima, entendeu? Então, tipo Uhum. assim, isso é muito bom e a gente quer passar isso para nossos inscritos, né? Eu acho É, que ser carioca ajuda um pouquinho. ajuda. Principalmente que o Papulinho aqui, ele é carioca também. Ele tá falando Tá aí que o disfarçando, né? primeiro carioca do bate-papo, mas tem um carioca, todo bate-papo tem um carioca junto com a gente Qual aqui. é, pô? Começa com essas paradas aí não, meu parceiro. Mas é isso aí, ó. Gratidão, gratidão mesmo. Muito obrigado pela sua presença, né? Eu e o Felipe, eu e o Pablo ficamos muito felizes quando você aceitou. A gente, né, falou, o Pablo falou assim, não, deixa que eu peço, eu vou mandar lá e tal, pra você ver como que é a resposta, entendeu? E, pô, gratidão. E a gente espera, né, que se você aceitar, a gente participar de mais um novo projeto, um episódio logo mais à Com frente. A gente certeza. tá com planos aí e você tá envolvido nesses planos, caso você tenha interesse. Não, legal, vamos combinar. De repente, um próximo a gente faz mais direcionado em algum assunto específico aí. Exato, esse é o ponto. Bom Jefão, demais. recadinho pros inscritos aí pra finalizar? Bom, galerinha, quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, né? Compartilha esse vídeo com um colega que está aí meio às vezes confuso, né? O Felipe falou muito aqui sobre a questão de direcionamento, né? Ele deu vários insights aqui que pode ajudar você e um amigo que está do seu lado. Às vezes tem aquele amigo que está que é meio fechado, que não troca muita ideia, mas sabe que está precisando de uma ajuda? Você é o cara que está do lado dele e pode estar levando isso de uma iniciativa de líder, né? Então, fique sempre atento a isso. E, assim, é mais agradecer a todos que estão inscritos aqui, né? E eu acho que é isso, né, Pablinho? Você tem algum outro recado? Aliás, as redes sociais, né? Tudo que você quiser buscar, a gente vai deixar aqui na descrição. Tem algo a falar, ô Felipe? Quer deixar alguma rede social aqui específica? Não, acho que depois, se vocês puderem botar meu LinkedIn aí, pode botar sem Perfeito. problemas nenhum, Aí, beleza? Show. a gente O deixa aqui pessoal na pode estar em descrição. contato com você, tranquilo. Precisar de Sim, alguma coisa, sem problema, pode chamar lá, Tirar uma agradeço. dúvida, né? fechou. Sem Pessoal, problema, fica à ficamos por vontade. aqui e falou! Falou, até a Valeu, próxima. pessoal.